Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Já estamos iniciando este culto maravilhoso, este culto abençoado. Hoje o assunto é a vinda de Jesus, o Filho do Homem. Vamos louvar um hino aqui, um corinho. Logo após nós estaremos ministrando essa mensagem. Somos uma família amada do Pai, unida pela fé. Juntos somos mais fortes, salvos pela graça, mais que vencedores. Irmão, você é um vencedor. Irmão, você é um vencedor. Mais uma vez. Somos uma família amada do Pai, unida pela fé. Juntos somos mais fortes, salvos pela graça, mais que vencedores. Irmão, você é um vencedor. Irmão, você é um vencedor. A palavra diz que nós somos mais que vencedores. Você não é só um vencedor, porque a partir do momento que você conhece Cristo, você se torna mais que vencedor. Vamos ministrar a palavra desta noite. Glória a Deus pelas nossas vidas. A vinda de Jesus. Vamos ver aqui. A vinda de Jesus. Glória a Deus pelas nossas vidas. Que é tudo improvisado, mas que vale a intenção. Que você possa conhecer o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Né? Glória a Deus pelas nossas vidas. Então, o Evangelho que nós pregamos, nós vamos ler aqui um versículo antes de terminar. Se não der para concluir a mensagem toda hoje, nós no domingo teremos a segunda parte. Então nós vamos abrir aqui em Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ver que evangelho é esse que foi dado ao apóstolo Paulo. Capítulo 1, versículo 10 em diante. Para nós iniciarmos, nós damos algumas informações de antecedência. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a desvastava. Está vendo? Então, o evangelho que Paulo recebeu do Senhor Jesus Cristo, o Cristo ressuscitado, não veio de homens, né? Vamos ver aqui, ó. Não veio de homens, não foi anunciado segundo o homem, mas ele recebeu e aprendeu mediante revelação de Jesus Cristo. Então,
esse evangelho que nós pregamos, que está nas 14 cartas, foi revelado ao apóstolo Paulo. E aqui está a revelação. Antes da cruz era um mistério, porque o primeiro homem a ouvir falar desse evangelho foi Abraão. Ele foi prenunciado a Abraão, mas Deus não deu a revelação a Abraão. Deixou para dar ao apóstolo Paulo. E Paulo era um mestre, um doutor da lei. Ele tinha zelo pela lei. Mas Jesus chamou ele para pregar a graça aos gentios. Está entendendo, meu querido? Então nós vamos iniciar aqui a vinda de Jesus. Né? Vamos aqui no livro histórico de Mateus. Livro histórico de Mateus. Tem muitas revelações essa mensagem, em outros assuntos que vai abordar aqui dentro. E são muita coisa, mas nós vamos resumir o máximo que puder. Domingo nós falamos sobre o fim dos tempos. Aqui no capítulo 24, Jesus fala, aqui no versículo 14, diz: e será este evangelho pregado, Mateus 24, 14. Preste atenção, anote aí para depois você conferir. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim de quê? O fim do mundo? Não. O fim daquela era, daquele século, daquela geração. Essa palavra aqui não é para nós. Viu? Mas os teólogos usam esta palavra nas denominações, nas denominações que estão aí. Essa palavra eles jogaram para o futuro, afirmando que Jesus vai voltar. Então, mesmo dentro dessa palavra, tem relatos que mostram que Jesus não vai voltar. Porque ele já veio. Tudo que Deus, por meio de Jesus, que tinha que fazer aqui na terra, já fez. Para nós que estamos em graça, você também está em graça, só que você não sabe, querido. Você que está aí nas religiões, você também está na graça, porque quando Cristo derramou o sangue lá no Calvário, o sangue foi derramado por ti também. Você a graça foi derramada na tua vida também, você está salvo pela graça. O teu espírito, não é teu corpo, o teu espírito está salvo pela graça. Só que por você não conhecer esse evangelho ainda, não ter a mente iluminada, você não sabe. Aí está perdendo o quê? O reino de Deus em vida e a herança. Porque o testamento já foi aberto. Nós estamos no Novo Testamento. E o testamento quer dizer que tem algo dentro para alguém. Então, a velha aliança era para os judeus. Tinha as normas, tinha bênção lá dentro, tinha maldição, tinha tudo. A graça tem as bênçãos de Deus aqui. Em Efésios 1:3 diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Por isso que a gente trata as pessoas de abençoados. Nós não falamos Deus te abençoe, não, porque isso era na lei. Nós falamos, você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, você é um abençoado. Você é uma abençoada. Porque Cristo te abençoou lá na cruz, com toda sorte de bênçãos. Aí a pessoa me pergunta, mas por que eu não estou recebendo essas bênçãos? Por falta de conhecimento. Está entendendo? Então, aqui em Mateus 24, os primeiros 2 versículos, Jesus está profetizando sobre a queda do templo. Porque para a graça, depois da morte desse Jesus que está anunciando aqui essa profecia, para a graça ser concretizada aqui na terra, o templo tinha que estar derrubado. Porque o templo era o símbolo máximo da lei, era o templo. A condenação de Jesus, eles arrumaram testemunhas falsas, arrumaram várias coisas, mas
a coisa que levou Jesus para a cruz foi que ele falou que ia derrubar o templo e em 3 dias ia erguer de novo. Aí tem 2 profecias de Jesus. Tem ele falando sobre o santuário, que era o corpo dele, que ele ia morrer, ser enterrado lá naquela cova e com 3 dias ressuscitar. E tem essa profecia aqui, 24, 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedras sobre pedra que não seja derribado, destruído. Essa aqui é a profecia do templo. Quando ele se refere a seu corpo, lá em outro capítulo, em outro versículo, que está anotado aqui, mas eu não vou ler hoje, ele se refere a santuário. Depois da ressurreição de Cristo, nós somos o santuário de Deus, nós somos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Talvez você não vá acreditar nisso hoje, sabe por quê? Porque a gente tem que chegar a um nível de consciência espiritual, um nível de consciência divina na nossa mente. Temos que chegar num determinado grau de maturidade para compreender essas coisas, que era mistério. A palavra mistério significa o quê? Uma coisa que está escondida e que agora revelado para nós. Está entendendo? Então vamos ao assunto. Aí Mateus aqui 24, Jesus fala sobre a destruição do templo, o princípio das dores, né? E a grande tribulação que ia anteceder a destruição de Jerusalém. Tem a profecia de Jerusalém também aqui nos livros históricos. Eu não vou ler também hoje não. Né? Onde ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, não ficará. Ele profetiza lá, né? Então, aqui, Mateus, grande tribulação. E no versículo 29 diz: a vinda do Filho do Homem. Isso aqui é muito importante. A gente saber discernir. Nós já pregamos aqui, tem mensagem aí no YouTube, que tem 2 manifestações de Jesus. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, o Senhor antes da cruz. Eles tratavam Jesus antes da cruz como Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, o Senhor. E o povo era conhecido o povo era conhecido os do caminho. A igreja primitiva, por exemplo, era conhecido os do caminho, porque Jesus estava anunciando, a pregação dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele, se referindo a ele. Então, o povo que seguia esta palavra era chamado os do caminho. Lá em Atos dos Apóstolos fala isso. Se a gente for ler tudo, não dá tempo de pregar nada. Então vamos prosseguir. A vinda do Filho do Homem. O que seria essa vinda? Né? Vamos ver aqui, ó. Logo em seguida da tribulação, né? A tribulação era antecessora à vinda dele, né? Então vamos ver aqui, ó. Logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Isso aqui é linguagem de figuras usada na Bíblia. Isso aqui não é literal, é linguagem de figuras. A linguagem dos judeus que escreveu a Bíblia era linguagem de figuras, era parábolas, alegorias, aquele que Sansão fez, que fazia adivinhação, né?
perguntas, enigmas, que foi lá em Sansão. Lembrei agora a palavra certa. Enigmas. Então, linguagem de figuras. Então, quando eu comecei a ter a mente iluminada, eu fui chegando a um nível de maturidade espiritual. Nível de consciência espiritual, de consciência divina. Uma maturidade. Se a gente não alcançar essa maturidade espiritual, não vai compreender a graça. E como a gente vai chegar a essa maturidade? No Evangelho. Através do Evangelho. Através do Evangelho. Então vamos prosseguir. Vamos prosseguir. A vinda do Filho do Homem. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Vou ler o 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Tudo linguagem de figura. E o que é concreto aqui? A vinda do Filho do Homem. Nas nuvens. Então, a vinda de Jesus nas nuvens, na linguagem dos hebreus, vir nas nuvens significa juízo. Então, esses judeus, até esse exato momento aqui, naquela época que aconteceu, isso não vai acontecer, já aconteceu, meu querido. Preste atenção. Esta passagem aqui não vai acontecer mais, já aconteceu lá aproximadamente antes do ano 70, isso aqui, ó. E no ano 70 se cumpriu tudo isso aqui, ó. Não está escrito aqui na Bíblia, aqui não. A destruição de Jerusalém, tem só a profecia. Isso aqui eu não vou te dizer, saber te explicar porque não está escrito. Mas, pela conclusão da palavra aqui, ó, então Jesus veio nas nuvens, fez juízo para quem? Para os judeus. Por que o juízo para os judeus? Porque eles transgrediram a lei que Deus deu para ele. E o que era essa transgressão? Não creram em Jesus. Não creram em Jesus. A transgressão dos judeus, não creram em Jesus. O Messias, que as Escrituras anunciavam. Até hoje, lá em Jerusalém, eles estão esperando o Messias ainda. Os judeus. Então, por que nós chamamos livros históricos? Porque está contando a história de Jesus antes da cruz. Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Esse que veio nas nuvens, antes dele morrer na cruz, ele era judeu também. E além de ser judeu, mestre dos judeus. Eu já preguei tudo isso aqui, ó. Por isso que agora vai entrar essa mensagem, a vinda de Jesus. Nós que estamos na graça, vamos ler aqui, vamos lá em Romanos, vamos voltar aqui para Mateus, viu? Romanos. Sete e 4. É o versículo que nós lemos diariamente. Aqui, ó. Antes da cruz, todos os ensinamentos que Jesus proferiu aqui para os judeus, não é para nós. Mas aquele homem está pregando heresia, não é para nós, querido. Lá em Hebreus 6, versículo 1, já fala isso também. Paulo pregando para os romanos. Ele fala do mesmo jeito.
E em Romanos também, ele pregando para os romanos, no capítulo 7, versículo 4, não vou ler tudo, porque ele estava falando da lei e chega lá, ó, versículo 4, Romanos 7, 4, diz assim: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. A fim de que frutifiquemos para Deus. Né? Então, nós, depois da cruz, gentios, nós que nascemos depois da cruz, nós éramos gentios, né? Nós seguimos o outro, o ressuscitado. Porque tudo que o antes da cruz fez foi para chegar à perfeição, que hoje nós estamos vivendo o que é perfeito, Cristo ressuscitado. A lei ficou para trás, a lei foi cumprida. A lei era verdadeira para os judeus. Foi cumprida. Então, eu estou na graça. Se eu voltar a cumprir algum mandamento da lei, eu estou anulando a graça na minha vida. Preste atenção, anulando a graça na minha vida. Por exemplo, guardar o sábado. Se você estiver guardando o sábado, que era da lei, aí você está transgredindo a lei, porque você tem que cumprir os outros 612. Com o sábado, 613 mandamentos. Se você cumprir tudo, não tem problema. Mas você não dá conta de cumprir. Porque Cristo cumpriu por nós na cruz. Está entendendo, querido? Né? Então, quem voltou naquele ano, lá em Jerusalém, foi o Filho do Homem. O Filho do Homem, para fazer juízo aos judeus que não creram em Jesus. E Deus se irou e profetizou a destruição de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém, porque mesmo assim, quando Jesus morreu na cruz, que era já para ter sido abolida toda a lei, até o ano 70, depois da morte de Jesus, na cruz, ele estava cumprindo a lei, lá no templo ainda, até o ano 70. Não está cumprindo hoje mais porque não tem templo. Aquele que fizeram lá em São Paulo não tem ligação nenhuma com Deus. Qualquer templo que fizer agora, depois da cruz, não tem ligação com Deus. E outra coisa, olha, Deus não habita em lugares feitos por mão de homens. Eu fazer um barracão bem bonito e falar, isso aqui é a igreja de Cristo, ele não habita lá. Porque depois da cruz, quando ele disse está consumado, e o véu era uma cortina que tinha lá dentro do templo, no Santo do Santo, a cortina se rasgou do alto a baixo, simbolizando que lá dentro tinha a arca que simbolizava a presença dele. E ele estava saindo dali para agora habitar em nós. A casa de Deus, hoje somos nós. Entre aspas, somos nós se você estiver vivendo pelo Evangelho da Graça em espírito, não nas obras da carne. Lá em Hebreus, não separei, mas eu acho lá, Hebreus aqui tem assunto da lei magnífico. Hebreus, vamos ver aqui. Se eu não achar, nós vamos passar para frente, que o tempo corre. Eu não separei. Aqui, ó, Hebreus 3. Hebreus 3, versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, o que é que está dizendo aqui? Que a casa, Cristo, porém, como filho em sua casa, aqui está falando Cristo, já é o Cristo ressuscitado. E a casa dele
Leia aí na sua Bíblia, somos nós. Nós somos o templo. Lá em Coríntios fala que 3,16. Vamos lá em Coríntios, 1 Coríntios 3,16. Primeira Coríntios 3,16. Ela diz assim, ó. Os coríntios eram uma igreja carnal. Aí Paulo está pregando lá a verdade, o evangelho. Versículo 16. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Falando para os coríntios. Era uma igreja carnal. Aí Paulo chega lá, oh, vocês são crianças. Eu cheguei aqui com uma palavra sólida, mas não vou poder pregar para vocês, vou ter que dar leite a vocês. Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Então, se você não sabe esta palavra, aprenda nesta noite, querido. Né? Então, depois que Jesus morreu na cruz, Deus, que é o Cristo ressuscitado, ele não habita em lugares. A pessoa dizer, ah, minha igreja é bonita, olha o altar da minha igreja é bonito. A primeira coisa, quando você vai numa denominação, se tiver um símbolo, a igreja de Israel, aquela estrela de Davi, se tiver um retrato, uma figura da arca lá no altar, e o altar também, sabe por quê? Depois da cruz, o altar que Deus habita, o altar somos nós. Você não pisa no altar, não, que é sagrado. Nós somos sagrados a Deus. Nós fomos consagrados para Deus lá na cruz. Então, depois da cruz, não tem mais esse negócio de altar, não, querido. O altar somos nós. Nós somos o santuário de Deus. Onde Ele habita, o Espírito Santo habita, se nós andarmos de conformidade em espírito e em verdade. Se andar nas obras da carne, que eu já preguei aqui, Deus não habita, não. Então, o Filho do Homem veio para fazer juízo aos judeus que transgrediram a lei, não creram o que a lei dizia de Jesus. Desde Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 3,15, aqui já fala de Jesus, aqui, ó. Gênesis 3,15. Aqui, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e assim vice-versa. Aqui é uma outra mensagem. Vou pegar esse relógio aqui. É outra mensagem. Ali já está falando de Jesus. Já está falando de Jesus. Nossa, quando der a hora do seu relógio, você me fala que o relógio ali já está falando de Jesus. Então, toda a escritura, quando Jesus estava aqui pregando para os judeus, ele disse aqui, ó, examinai as escrituras, que cuidais ter nela a vida eterna. Então, as escrituras que foi dada para os judeus, né, dizia que tinha a vida eterna através do Messias. Mas ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então eles estão esperando o Messias. Eles estão preparando, os judeus estão preparando tudo para levantar outro templo. E vai ter uma contenda lá no monte, porque já tem uma sinagoga lá de outra religião instalada lá. Mas aquilo para Deus não tem mais simbolismo nenhum. Jerusalém não simboliza mais nada para Deus, que foi. Lá no Apocalipse, quando ele foi pregar, João viu a Jerusalém, ele fala das duas Jerusalém, a Jerusalém antes e a Jerusalém que descia do céu. E que Jerusalém era essa? Nós vamos ver lá. Eu já preguei essa mensagem na internet, mas nós vamos ver lá para vocês que estão iniciando. Hoje nós estamos falando sobre a vinda de Jesus. Então, uma pessoa me perguntou, mas vocês, se é heresia dizer que Jesus não vai voltar?
Nós estamos esperando Jesus. Eu disse, olha, se Deus te desse 5.000 anos para você ficar nessa terra aqui, ó, você não ia ver essa vinda de Jesus. Que ele não vai. Tudo que Deus tinha para fazer, para a humanidade, ele já fez na cruz. Ele não vai fazer mais nada. Ele já fez. Ah, mas eu estou indo buscar a salvação lá na igreja fulano de tal, porque lá tem a salvação. Lá expulsa demônio, não sei o quê. Não tem nada disso lá. Porque a salvação, tua salvação, você que está indo buscar a salvação, você já está salvo e você foi salvo lá na cruz. Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Nem vem de mim a salvação, não vem do meu esforço, não vem do pastor fulano de tal que está orando por você, está jejuando por você. Isso aí não tem ligação nenhuma mais com Deus. Porque a salvação foi o sangue de Jesus que foi derramado lá, o sacrifício do Cordeiro. Né? O sacrifício do sangue de Jesus, do Cordeiro. Quando João viu Jesus, lá na região que ele estava, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele Cordeiro era Jesus, filho de Maria. Ele foi na cruz. A função que ele foi determinada aqui se cumpriu na cruz, ressuscitou. E hoje nós somos do outro, nós somos do ressuscitado. Não é? Nós não somos do filho do outro. Ele fez por nós, fez, mas hoje aquele que morreu na cruz, ele ressuscitou. Então nós não vamos voltar a repetir o sacrifício. Se nós voltarmos a Jesus de Nazaré, a carregar uma cruz, e o soldado batendo em Jesus, nós estamos repetindo o sacrifício. Não vai adiantar nada. Deus não vê mais isso. O que move Deus na nossa vida hoje é a nossa fé. A nossa fé, entre aspas, a fé que foi nos dada como dom. Que não é a nossa própria. Nós vivemos pela fé do Filho de Deus, Jesus Cristo. Esta fé que nós temos hoje não é nossa, é dele. Vamos ler aqui, ó. Nós já lemos isso aqui, nós lemos direto. Gálatas 2:20. Né? 2:20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, nesse corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está vendo? Então, não é a nossa fé. Antes da cruz era a fé de cada um. Jesus curou muitas pessoas, a mulher do fruto de sangue curou, só tocou nas vestes de Jesus, e Jesus viu o tamanho da fé daquela mulher. Antes da cruz, cada um tinha uma fé grande, pequena, né? Aí Jesus disse, que mulher, que tamanha fé, nunca vi tanta fé em Israel. Outro homem chegou, ajoelhou aos pés de Jesus e disse, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Depois da cruz é uma medida, é um dom. A mesma fé que me foi dada para ti também. Só que eu posso ter mais conhecimento do que você, e você pode ter mais conhecimento de que eu, nível de consciência espiritual, mais que eu. E eu posso ter mais que você. Aí como é que a gente adquire isso? Diante da palavra. Não é num lugar que você vai buscar esse poder de Deus. O poder de Deus é a palavra. Vamos voltar lá para Mateus. Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24. Nós estamos aqui no versículo a vinda do Filho do Homem. Então, se Jesus, as pessoas que estão esperando Jesus, lógico, tudo bem? Esperando Jesus, Então, vai ter umas coisas que não tem lógica, que a palavra diz que tem que acontecer. Por exemplo, deixa eu ver aqui. João, o discípulo de Jesus, aquele que lá na ceia,
inclinou a cabeça no peito de Jesus. Se Jesus ainda não voltou, lá em Jerusalém ele tem que estar vivo. Ele tem que estar vivo. Porque na palavra diz que ele ia estar vivo na vinda de Jesus. E pelos acontecimentos da história, diz que Jesus fez juízo para os judeus no ano 70. Ele veio nas nuvens fazer o juízo para os judeus e fez. Derrubou Jerusalém. Como ele derrubou Jerusalém? Porque Deus, quando ia punir uma nação, ele usava as pessoas. Quem destruiu Jerusalém? Os romanos. Os romanos. A grande tribulação era o quê? Os romanos queimando tudo e matando o povo. Aí, quem crê e for batizado será salvo. Os que não creram em Jesus, que passassem a crer, aquela palavra que diz quem crê e for batizado, lá antes da cruz, era salvo da tribulação. E domingo eu falei aqui que aquele evangelho que foi pregado antes de acontecer tudo isso, para os judeus, foi pregado a toda criatura no mundo. Por isso que se eu tiver um ministério grande, não preciso mandar ninguém lá para a África pregar o evangelho não. Sabe por quê? Depois da cruz, aquele evangelho da época já foi pregado para toda criatura. E depois da cruz, nós somos a carta viva. Quem foi escolhido por Deus, eleito por Deus, o Espírito está salvo. Porque tem dois tipos de filho, o filho da salvação e o filho da perdição. O filho da salvação está salvo, o Espírito. Esse corpo aqui vai virar pó. O que vai salvar é o que veio do céu. Aqui em Efésios, por isso que na graça, aí o pastor diz, quando tem gente novata lá na congregação, ele já... Quem ainda não aceitou Jesus, vem aqui à frente levantar a mão para aceitar Jesus. Depois da cruz, querido, não tem isso. Antes da cruz, o homem tinha que se esforçar para buscar a Deus, porque Deus não habitava no homem. Deus só respondia às orações dos homens, lá dos judeus, do templo de Jerusalém. Por isso que eles tinham que se apresentar em Jerusalém. Era a capital da religião deles. Tinha que estar lá, nas festas. Tinha punição se não fosse. Tinha que dizimar, ofertar. Tudo era ordenanças. Na graça não tem ordenança. Nós servimos a Deus mediante a fé em Jesus Cristo. É por meio da fé. Nós fomos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Eles eram por obras. Né? Então, onde fala obras, mediante as suas obras, era da lei. Mesmo nas cartas, Paulo fala. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Né? Isso aqui para essas pessoas que acreditam na vinda de Jesus e que ainda não foi salvo, está buscando a salvação num determinado lugar, né? Só existe uma igreja no mundo. Essas outras, tudo aí são denominação, religiões. Só existe uma igreja verdadeira, é a igreja de Cristo. Não tem nome, não tem placa, e não tem dono, o dono é o próprio Deus. E nós somos ela, a igreja. Não tem defeito, né? 1,4 diz assim, ó. Vamos ler o 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Hoje aqui nós estamos numa região celestial em Cristo, onde está sendo pregado o Evangelho e onde está sendo ouvido ou assistido essa mensagem, se torna uma região celestial em Cristo. Cristo está aí. Cristo habita em vocês. Vocês são a igreja, o santuário de Deus. Região celestial em Cristo. Assim como nos escolheu nele, ele foi quem nos escolheu, antes da fundação do mundo. Ah, mas antes da fundação do mundo, eu nem era vivo, nem existia, nem corpo eu tinha, mas o teu espírito já estava lá no céu. O meu espírito já estava com Deus.
né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Mas o que é santo em mim aqui? Ó? Não é esse meu corpo, é o meu espírito que veio de Deus. Aí as pessoas confundem. Ah, lá fulano estava na igreja, lá na tal denominação, um santo é uma santa, mas quando sai de lá vira aquilo, né? É aparência. Depois da cruz nós não devemos conhecer ninguém segundo a carne, segundo o corpo, o exterior. Nós devemos conhecer as pessoas pelo interior. Prosseguindo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Por que adoção? Porque nós gentios, e os gentios da época, não era judeu, não era considerado filho. Os filhos legítimos de Deus, considerados para Deus como filho legítimo, é o primeiro povo da primeira aliança, que foi os judeus escolhidos como povo legítimo de Deus. Jesus veio para os seus não receberam, Deus tirou o reino da mão deles e deu para nós. Amém. Eu citei esse versículo aqui no domingo. Está tudo escrito aqui, tudo que eu falar aqui está escrito. Se eu falar alguma coisa que não tiver escrito, você pode questionar. Tudo que eu estou falando está escrito aqui. Ó. Né? Então, o Filho do Homem, Jesus não vai vir no corpo humano. Nunca, jamais. Aquele corpo que foi gerado, concebido pelo Espírito no ventre de Maria, que foi gerado, o nascimento de Jesus foi diferente, é diferente do nosso nascimento. Nós fomos gerados de um homem e de uma mulher. Jesus foi gerado no ventre de uma mulher, concebido pelo Espírito de Deus. Diferente do nascimento de Jesus. A ressurreição de Jesus é diferente da nossa também. As pessoas não pregam isso, aí as pessoas viram uma confusão na cabeça. Aí, lá na denominação, eles passam a exigir que as pessoas acreditem no diabo, no inferno, que não existe isto. Eu já preguei aqui que o inferno é a sepultura, é a cova. E todos nós vamos para lá. Todos nós como? O nosso corpo. Porque imediatamente a nossa morte, o nosso espírito é arrebatado para a glória, para o céu. Oh, glória! Isso aqui é palavra, querido. É a palavra de Deus. Imediatamente a minha morte, o meu espírito é arrebatado para Deus. Acabou minha vida aqui na terra. Minha ligação aqui na terra acabou. Não tem mais ligação. Irmão Sônia, quando vai falando aí, quanto mais ou menos, falta uns 10 minutos, você me avisa, viu? A nossa ligação carnal aqui, eu com minha esposa, é aqui na terra. Depois que nós morremos e o nosso espírito foi arrebatado para a glória, nós não temos ligação nenhuma um com o outro. Eu já preguei uma mensagem sobre isso aqui. Sobre a ressurreição. Né? Importante você saber que os livros Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos dos Apóstolos não têm a revelação da graça. Tem a profecia do Reino de Deus, que é a graça. Que viria após a ressurreição de Jesus. Que vai ser contada nas cartas do apóstolo Paulo. E que por causa dos judeus não receber Jesus e até o ano 70 ficar com o templo erguido, Deus destruiu Jerusalém e o templo. Para quê? Para que a graça pudesse se estabelecer por completo. Depois da destruição do templo em Jerusalém, a graça se estabeleceu na terra por completo. Mas para nós, somos mais ou menos 55 anos para trás é que este evangelho veio surgir novamente, porque as religiões abafaram, mataram Paulo e não deixaram esse evangelho se expandir. Mas hoje, com a tecnologia, não tem jeito, está chegando a toda pessoa.
Está chegando a toda pessoa o entendimento do que foi feito lá na cruz. Uma maravilha. Né? Então, olha aqui, ó. Mateus 16, vamos voltar lá em Mateus 16, vamos ver lá o que fala lá, Mateus 16. (16, 27, 28). Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, está vendo? Quem era que praticava as obras da lei? Eram os judeus. Então, eles iam ser retribuídos a cada um conforme as suas obras da lei. Suas obras. Obras era da lei. Quando nós lemos lá em Efésios 2, 8 e 9, diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, na graça não é obras, é fé. É a fé que foi nos dada como um dom. Entendeu, querido? É a maravilha de Deus. Você entendendo isso, pastor, eu estou me dirigindo a mim como pastor porque eu estou exercendo agora esse dom também de pastor. Esse dom de apóstolo, esse dom de profeta, de mestre. São 5 dons espirituais que eu estou exercendo agora neste momento. Porque quando o homem diz que se diz o apóstolo fulano de tal, não tem mais apóstolo como título. É o pastor fulano de tal, não tem pastor como título. Não tem mestre como título. Eu sou mestre do evangelho, eu recebo um salário. Não existe isso mais depois da cruz. São dons. Os mesmos dons que eu estou usando aqui, você aprendendo o evangelho, você também pode usar. Viu, querido? Porque não foi dado só para mim, foi dado para toda a igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Né? Eu não quero citar nome aqui, eu estou pregando a verdade de Deus e eu quero que você me receba de bom grado e muito mais a palavra que não é minha, é de Deus para você. Para o teu bem, a palavra de Cristo. Né? Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória do seu Pai com seus anjos. Aqui tem várias revelações. Depois da cruz, querido, depois da cruz, quem nos auxilia não é anjos. Não tem esse negócio de anjo mais depois da cruz. Eu fui para o monte e vi um anjo, é da mente da pessoa. Depois da cruz, quem nos auxilia é o Espírito Santo de Deus. Quem está em nós, quem habita em nós é o Espírito Santo de Deus. Não tem esse negócio de anjo. Anjo era um rudimento da lei, era na lei. A lei foi dada mediante anjos. Tinha os anjos para estar auxiliando os judeus, os homens que estavam na lei. Depois da cruz, os anjos do Senhor acampam ao meu redor. Não existe isso, não. Isso foi antes da cruz. Quem habita em mim, não é nem no meu redor, quem habita em mim é o Espírito Santo de Deus. Superior a tudo isso. É o próprio Deus. E ele habita onde? No teu corpo? Não, ele habita aqui na minha mente. Quanto mais entendimento eu tenho, mais o poder dele age na minha vida. E eu passo a ser diferente. Coisas que eu fazia antes, ele habitando em mim, estando ativo na minha vida, eu não faço mais. Porque tem a consciência aqui dentro. O versículo 28. Conforme as suas obras, né? Então, nós não praticamos obras da lei. Então, a nossa salvação não foi mediante as obras da lei. A nossa salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Foi derramada lá na cruz o sangue e ele nos deu o dom da fé para crer. Essa fé que ele colocou em nós, ele nos auxilia a crer. Porque de nós mesmos, nós não íamos acreditar nesses mistérios. Viu, querido? Vamos continuar. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Está vendo? Então, antes dessa vinda aqui, quando fosse acontecer
a vinda desse filho do homem lá em Jerusalém, ele está dizendo aqui que alguns dos que estavam com ele ali estão vivos. E eu separei aqui as pessoas que iam estar vivos na vinda dele. João, o discípulo, e ó, tem um versículo que eu não vou ler hoje. Os soldados que os transpassaram iam estar vivos para ver o juízo de Deus lá em Jerusalém. Aqueles que matam os profetas, Deus enviava os profetas e eles matavam. Os judeus e os soldados que eram coligados. Os judeus se tornaram igual políticos, se associaram com os romanos. Virou uma religião. Associação. Os soldados tinham que estar... Se Jesus, quem estiver esperando Jesus, João, o discípulo, tem que estar vivo lá em Jerusalém. Em algum lugar ele tem que estar vivo. Ele tem que ver. A Bíblia diz que ele ia ver a vinda de Jesus nas nuvens. Os soldados iam ver também. Então os soldados da época que Jesus veio lá, que nasceu lá em Belém, aqueles soldados daquela época, aqueles romanos, que usavam aquela saia, né, aquele chinelão, era até bonita a armadura deles, eles têm que estar vivos, esperando a vinda de Jesus. Você sabia disso, querido? A palavra diz que sim. Aonde eu estou citando aqui, tem os versículos. Aqui, ó. Quem mais? Os soldados que os transpassaram, João. Tem mais pessoas. Citei essas duas coisas aqui, ó. Lá em Apocalipse, vamos ver, Apocalipse 1. Essas mensagens que nós estamos ministrando agora, vai entrar o Apocalipse também, viu? Apocalipse 1, versículo 7. Eu falei que João, o discípulo de Jesus, se Jesus ainda não voltou, ele tem que estar vivo em algum lugar. Mas nessa era que nós estamos vivendo, o ser humano, a Bíblia diz lá no Salmo, se eu não me engano, 90, que o homem vive 70, no máximo 80, e depois dos 80 é fadiga e canseira. E é mais ou menos 100, 100 e tantos anos. A pessoa que vive 110 anos, ela está vegetando. O corpo já está envelheceu todo, a pessoa está cansada. Pode até ter pessoas, né? Mas quantos anos faz que Jesus veio? Morreu lá na cruz? Mais de 2000 anos atrás. Então, João, se Jesus não veio ainda, ele tem que estar vivo. Mas aonde ele está? Que corpo é esse? Ele tem que estar vivo. A palavra diz que ele tem que estar vivo. Os soldados que os transpassaram tem que estar vivos também. Se ele não veio ainda, essas pessoas que eu estou citando aqui, Apocalipse 1,7, diz aqui, ó. 1,7. Eis que vem com as nuvens. Está vendo? É o mesmo texto que nós lemos lá em Mateus. Eis que vem com as nuvens. O Apocalipse, você vai ver o que é o Apocalipse. Não é um bicho de 7 cabeças igual estamos fazendo medo nas pessoas, não. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até quantos os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Está vendo? Todos quantos o transpassaram, eram os soldados, né? Eis que todo olho verá, os soldados e todos os judeus que não creram em Jesus, que a grande tribulação era o juízo que Deus estava fazendo com eles, que não creram na palavra que foi direcionada para eles. Os soldados, o povo que estava em Jerusalém ia ver. 6. O povo que estava em Jerusalém ia ver. João. Aí teve uma questão lá com Pedro, que João, está escrito aqui. Então, no domingo nós vamos ter a segunda parte. Nós vamos repetir várias coisas, né? E maravilha. Então, se você está esperando Jesus, a volta de Jesus, querido,
eu não sei qual é a tua idade agora, nem você vai ver, nem seu neto vai ver, nem seus bisnetos, a geração toda da tua família não vai ver. Porque a Bíblia não está escrita aqui na Bíblia, que ele já voltou. Mas a história conta que já foi feito o juízo em Jerusalém. A tribulação já aconteceu. Pastor, e a marca da besta? E o chip? Não tem isso aqui na Bíblia? Não tem isso aqui, marca da besta? Isso tudo aqui que eu estou falando, nós vamos explicar e mostrar a palavra. Um dos números de prosperidade, 666, é um número de prosperidade. Lá em Israel, era o número a riqueza de Salomão, tinha esse número, 666. Depois eu vou explicar direito. Lá em Crônica fala isso aqui. Ó. Ah, mas diz que se a gente não tiver a marca da besta, não vai comprar nem vender. Já aconteceu lá em Jerusalém. Os imperadores que dominaram a cidade, que destruíram a cidade, eles cunharam moedas com a figura deles lá. E era a marca da besta. A besta eram os imperadores. Aí eles estão dizendo que é o líder de uma religião, que é um presidente. Não é nada disso, querido. Isso tudo que está acontecendo no mundo vai acontecer daí para pior. Vai entrar presidente bom para nós, vai entrar presidente ruim, vai ter guerra, rumor de guerra, mas não é se referindo na vinda de Jesus, não, porque o que Deus tinha que fazer por meio de Jesus, o Filho do Homem, com os judeus, já fez lá em Jerusalém, destruiu Jerusalém. Agora eu estou pregando a palavra, a verdade de Deus, agora se você acredita, o problema é teu. Eu acreditei, saí das denominações, da dita igreja, que não é igreja, e tive minha mente iluminada com o Evangelho da Graça, que foi revelado ao apóstolo Paulo, e eu recebi também essa revelação, a palavra já revelada para mim, e minha mente foi iluminada, e eu estou vivendo num nível de consciência espiritual, num nível de consciência divina, maravilhosa com Deus, com Cristo na minha vida. Minha vida mudou. Jesus, quando estava aqui antes da cruz, ele pregou para os judeus, conhecereis e conhecereis. Ele não estava dizendo que eles iam conhecer naquele momento. E conhecereis, futuramente, conhecereis, olha o verbo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando aconteceu na cruz, domingo nós continuamos. Vamos ver aqui para nós terminarmos hoje. Colossenses 1,13. Todas essas cartas contam o que foi feito na cruz. 1,13 diz assim, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vendo? Então eu não preciso fazer campanha para libertar nada em mim. Sabe por quê? Que eu fui liberto lá na cruz. De tudo, de tudo e de tudo. Né? Ah, mas fulano fuma, bebe. Isso aí é obra da carne. Oração não funciona nisso aí. Quem bebe, você pode orar, ir para a monta, para debaixo de pé de... Orar a vida inteira que não vai acontecer nada na vida da pessoa, se ele não quiser. É uma obra da carne, e as obras da carne, a pessoa que tem que agir e fazer morrer a natureza carnal, como eu fiz. Né? Era o maior bebedor de cachaça, cachaceiro, né? Onde o povo me avistava, lá, já dizia, lá vem aquele cachaceiro que não vale nada, né? E conheci a verdade, e a verdade que aconteceu lá na cruz, eu conheci a verdade que foi feita lá na cruz, tomei posse da palavra, e hoje eu reino em vida, uma vida em abundância, né? Sou rico da graça de Deus. As pessoas dizem, olha, mas tu disse que é rico, cadê o dinheiro? Né? Nós temos que ter o necessário para viver nessa terra. Eu preciso de uma bicicleta para andar? Tenho. Eu preciso de uma moto para andar? Tenho. Eu preciso de um carro para mim trabalhar e passear? É uma provisão de Deus na nossa vida. Mas que seja o essencial para nós vivermos nessa terra. É?
Porque, preste atenção no que eu vou falar. A palavra diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Talvez você hoje é uma pessoa humilde, ganha um salário bom, vive uma vida boa. Aí vai que você ganha um dinheirão, sua cara já muda. Você não vai ser a mesma. Para começar, já vem o medo. Ah, agora tem dinheiro, eu tenho que me esconder, senão me rouba. O dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas a riqueza que Deus nos dá, ninguém toma. A riqueza que está em mim, o tesouro que está em mim, o tesouro que está nessa pessoa que está aqui, ó, ninguém toma dela, ninguém toma dele. Porque foi dada e selada com o poder de Deus na nossa vida. Então, domingo nós continuaremos a segunda parte da vinda do Filho do Homem. Graça e paz, abençoados e abençoadas.